Olá, tudo bem? Um ótimo dia para todos vocês, um bom início de semana. Que Deus abençoe a todos. Vamos começar mais uma vez aqui juntos, mais uma semana, estudando a palavra do Senhor. Eu convido a todos vocês a pegarem a espada do poder, a palavra de Deus, e abri-la no livro de Isaías, capítulo 37. Vamos dar aqui continuidade ao estudo da palavra do Senhor, e o estudo de hoje é o capítulo 37 do livro do profeta Isaías. Antes de nós começarmos aqui o estudo, convido vocês a compartilhar a mensagem nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam conhecer essa mensagem tão poderosa do Deus Todo-Poderoso. Vamos a uma oração? Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida, pela saúde e pela oportunidade que temos de, mais uma vez, juntos estudarmos a tua palavra. Pai querido, Pai de amor, que o Senhor possa nos dar o entendimento agora, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é Ezequias consulta o profeta Isaías. Queridos, esse capítulo 37, ele tem aqui 38 versículos, 38 versículos, e vai falar aqui do momento em que o rei Ezequias pede ajuda em intercessão para o profeta Isaías, depois sobre a carta do rei da Síria, e depois sobre a oração do rei Ezequias, sobre o profeta confortando Ezequias, e aí depois fala da destruição do exército assírio. Esse capítulo aqui é uma resposta também ao capítulo de ontem, ao capítulo 36, que nós estudamos ontem, quando Rabsaqué, que era um comandante ali de campo de Senaqueribe, ele insulta Deus. Ele fala coisas arrogantes, blasfemas demais contra Deus. Ele foi muito arrogante, só que não só ele era arrogante, mas também Senaqueribe. Senaqueribe também era muito arrogante. Mas, queridos, quando nós olhamos para o capítulo 10 do livro de Isaías, a partir do verso 5 ali, nós vemos que Deus entregaria, foi uma profecia que Deus deu através dos lábios de Isaías, que Deus entregaria ali o povo nas mãos de Senaqueribe. Senaqueribe iria, sim, executar o juízo de Deus. Até Senaqueribe também era um instrumento de Deus, executando o juízo de Deus. Só que Senaqueribe, ele se engrandeceu, ele ficou se achando todo-poderoso e insultou o Deus de Israel, insultou o santo de Israel. E assim, queridos, Deus agora toma para si toda aquela arrogância de Senaqueribe e de Rabsaqué, e ele agora vai executar o juízo. Só que, antes de Deus executar o juízo, Ezequias, que era um homem temente a Deus, apesar de ter feito tratado ali com Senaqueribe, apesar de ele ter feito uma aliança com Senaqueribe, Deus o considerava assim um homem temente a ele, e Ezequias agora ele vai buscar ajuda de Deus. Ele vai buscar ajuda de Deus, mas ele também, queridos, por ser um rei, o rei de Israel, ele dá todo o valor, ele dá toda a autenticidade ao ministério do profeta Isaías. Aqui na primeira parte, do versículo 37, aliás, do verso 1, desculpa, até o versículo 7 aqui, fala do momento em que Ezequias pede ajuda de Isaías em oração. Aí Isaías dá uma resposta para ele, e ele diz assim, eu quero ler aqui com vocês, o verso 1 diz assim, quando o rei Ezequias ouviu isto, o que ele ouviu? Rabsaqué, o insolente, desafiando o Deus de Israel. Ele rasgou suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou aonde? Na casa do Senhor. Em seu pavor, o rei Ezequias, ele conhece somente um lugar de refúgio. Aonde que é esse lugar de refúgio? A casa do Senhor. Que casa do Senhor era essa, queridos? O templo onde acontecia ali o sacrifício diário, onde acontecia ali a expiação dos pecados do povo, era aquele local, o local onde Deus se encontrava com o seu povo, a casa do Senhor, que era o templo de Salomão, o templo que Deus, assim, deu toda
a identidade, colocou a sua identidade sobre esse templo. Então ele vai ali. Quando é que ele passou? Quando ele passou por problema, quando ele passou por dificuldade, aonde ele foi? Ele foi buscar a Deus. Aí nós vemos aqui, queridos, assim diz Ezequias, diz aqui o verso 3, este dia é dia de angústia, de castigo, de vergonha, como se costuma dizer. Chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem força para dar à luz. Nós já falamos a respeito disso. E aqui ele está dizendo aqui que Jerusalém não tem força para colocar pessoas ao mundo tementes a Deus. Está na hora de fazer alguma coisa. E é bem possível que o Senhor, seu Deus, falando do Deus de Ezequias, de Isaías, parece até que Ezequias tinha menos fé do que Isaías. Não é bem isso, queridos. Ele sabia que Ezequias Ezequias sabia muito bem que Isaías tinha uma comunhão incomparável com Deus. E por isso, Isaías conversava com Deus, Isaías tinha comunhão com Deus, Isaías tinha a revelação de Deus, e Ezequias respeitava muito isso. Então, queridos, primeira coisa, você deve se lançar aos pés de Deus, você deve buscar ao refúgio no Senhor e entender que as profecias de Deus têm que ser respeitadas. Você precisa respeitar o profeta de Deus. E a palavra do Senhor são profecias dadas por homens inspirados por Deus, que vêm trazer mensagens de acordo para que o seu povo, o povo de Deus, possa caminhar no mundo. As mensagens de Deus estão aqui na palavra do Senhor. Devemos respeitar os profetas. Por quê, queridos? Porque o que eles falaram se cumpriram e o que ainda não se cumpriu está se cumprindo nos nossos dias. Então, queridos amigos, Isaías, ele está calmo. Você percebe que Isaías está calmo enquanto Ezequias está apavorado. Aí a segunda parte vai falar sobre a carta do rei da Síria. Rabsaque voltou, ele vai então falar ali com Senaqueribe. Senaqueribe sabe que Tiraca, rei da Etiópia, que era do Egito, ele deveria então confrontar tanto um quanto também o povo de Judá, Jerusalém, e ele para, faz o seguinte, vai lá, fala para Ezequias que, olha, eu já destruí tantos deuses, já destruí esses deuses, já destruí outros, sabe que o Deus de Israel, esse que ele está tanto confiando, ele está enganando. Queridos, Senaqueribe chama Deus de Deus falso, de Deus enganador. Olha como que Senaqueribe é, queridos. Um homem insolente, um homem arrogante. É a própria palavra do inimigo de Deus, de Satanás, afrontando Deus. E aí, queridos, está na hora de Deus dar a resposta. Aqui, a partir do verso 19, aliás, do verso 14, está a oração de Ezequias. Ezequias ora. Observe que ele não bastou só ir lá buscar a ajuda de Isaías para que Isaías intercedesse. Ele se lança, ele dá toda a ênfase ao profeta. Depois a gente vê aqui Senaqueribe na sua arrogância e depois da conversa de Isaías com Ezequias, Ezequias está confiante. É isso, queridos? Quando nós temos total confiança nas profecias de Deus, dada na sua palavra, você pode agora ter confiança que esses homens falaram realmente inspirados por Deus, e agora ele se lança aos pés de Deus. Mas sabe como é que ele se lança? Reconhecendo que ele é aquele que criou todas as coisas, e acima de tudo também, ele é o Deus vivo, ele é o Deus de Israel, e ele é também o seu Redentor. E nessa oração, queridos, que oração fantástica, uma oração de confiança total no Todo-Poderoso. E aí ele diz, olha só, então, versículo 14, então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor, pegou o problema e colocou diante do Senhor. Quando ele confiou na palavra do Senhor, ele colocou o problema diante do Senhor. Quando você confia na palavra do Senhor, você pode colocar os seus problemas diante do Senhor. Orar e clamar, mas saiba que você tem que ser o povo da aliança, você tem que fazer parte de uma aliança com Deus. E é isso que ele vai falar aqui, queridos, quando ele vai falar aqui do conforto, quando ele vai falar sobre o conforto que o profeta dá a Ezequias. Ele vai falar a respeito disso. Ele vai falar, então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que você fez a oração, olha só que lindo, queridos, visto que você fez, porque você é
aquele temente a Deus, confiou no profeta, confiou nos feitos do Deus de Israel, sabe quem é o Deus de Israel, visto que você fez a oração, saiba que Deus agora vai dizer para você tudo o que vai acontecer. E aí ele vai falando aqui, queridos. Agora no versículo 26, por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei essas coisas? Todas as coisas que Senaqueribe fez foi determinado por Deus, mas agora, por causa da arrogância de Senaqueribe, está na hora dele também ter um encontro com o Deus de Israel. E aí, queridos, vai discorrendo várias coisas. No verso 28 diz, mas eu sei onde você está, falando para Senaqueribe. Eu sei quem é você, e no momento certo, o que deve acontecer com você vai acontecer. E, infelizmente, nós vamos ver aqui que os próprios filhos de Senaqueribe mataram ele, tentando tomar o poste do poder, matam o próprio pai. E aí vai falar aqui no versículo 30, isto será por sinal, rei Ezequias, ou seja, muitos agricultores que moravam fora de Jerusalém, que plantavam fora de Jerusalém, eles não podiam mais plantar, por quê? Porque Senaqueribe estava Senaqueribe estava cercando Jerusalém e eles não podiam mais sair para fora para plantar. Aí Deus fala assim, olha, diante de tudo isso que está acontecendo, vocês vão comer aquilo que vocês comerão, o que nascer espontaneamente, vai nascer coisas aí, vocês vão comer, eu vou sustentar vocês. E depois a Bíblia diz também aqui que vai chegar o tempo em que vocês vão poder sair, vão plantar semente, vão espalhar, mas saiba que eu vou sustentar vocês. Por quê? Por causa de uma oração de um líder temente ao Senhor. E nesse momento, queridos, Deus dá a notícia para ele do porquê que ele vai fazer isso. Olha só que interessante, verso 34. Pelo caminho por onde vier, por este voltará, falando de Senaqueribe. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade. Quem é o defensor de Jerusalém? O Deus de Israel, para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi, por amor da aliança. Observe, queridos, que Satanás estava tentando destruir o povo de Deus para que Jesus não viesse nascer. Porque através da promessa que Deus faz para Davi, dizendo que através de Davi, o trono de Davi seria eterno, Satanás sabia muito bem que o Rei da Glória, Jesus Cristo, nasceria da descendência de Davi. E ele, então, queridos, tenta destruir o povo de Deus para que através desse povo a profecia não se cumprisse. Queridos, Deus estava no controle, Deus sabia de todas as coisas, mas quando Ezequias lança o problema aos pés de Deus, Deus está pronto para atender. E aí, queridos, a parte do versículo 36 até o versículo 38, fala que num único dia, um anjo do Senhor matou 185 mil soldados de Senaqueribe. E depois de um tempo, Senaqueribe volta para casa e depois de um tempo, os seus próprios filhos o matam. Queridos amigos, Deus é fiel, mas Ele quer que você que faz parte da aliança de Deus, que você o busque de todo o seu coração, que você clame a Ele, que você ore a Ele, mas não deixe de dar atenção ao que os profetas escreveram. Não só Isaías, mas Jeremias, Amós, Obadias, Malaquias, todos esses profetas de Deus. Você sabe que a palavra do Senhor ela é inspirada. Confie nos seus profetas e você prosperará. Confie na palavra que está escrita aqui. Eu tenho certeza que você um dia herdará a vida eterna. Que Deus te abençoe e te guarde e que você tenha uma ótima semana aos pés do Todo-Poderoso. Confie no Senhor. Entregue o seu caminho a Ele e Ele tudo fará por você e por sua família. Amém.